Imagine que em algum lugar, às margens do mar da Galileia, alguém chegava da pesca em seu barco e, após ancorá-lo, negociava o pescado do dia. E quando era pago com uma moeda, que valia aproximadamente 2 dias de salário de um trabalhador, a moeda escorrega de sua mão e cai na água. Ele observa impotente enquanto ela sumia de vista e vai para casa reclamando consigo mesmo a perda. Agora, imagine essa moeda, enquanto afundava no mar, girando e girando em sua descida, brilhando enquanto refletia a luz do sol acima. A moeda atraiu a atenção de um peixe, pois brilhava enquanto descia, e instintivamente a engoliu. Certamente, o peixe saiu dali e nadou para outra região do mar da Galileia, procurando um petisco mais apetitoso do que aquele que agora estava preso em sua boca. Essa é uma possibilidade, dentre tantas outras, que serve para introduzir um milagre notável, conhecido como o peixe e a moeda do tributo. Apenas o evangelista Mateus narrou os acontecimentos que estão registrados no capítulo 17, versículos 24 a 27, que diz: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fiscar, tira-o e, abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Alguém pode afirmar que não temos como saber exatamente a origem da moeda na boca do peixe, nem quanto tempo ela estava lá, ou mesmo o que incitou aquele peixe a nadar no local e no horário em que Pedro lançou o seu anzol. Mas é inegável que tudo aconteceu segundo a vontade do Senhor, de acordo com os seus propósitos. Este milagre inicia-se a partir do momento em que Jesus e seus discípulos chegam à cidade de Cafarnaum. Pedro é confrontado por aqueles que cobravam o imposto pelo templo. Jesus permanecia em casa. Mateus, que registra esse milagre, fora no passado coletor de impostos para o Império Romano, que dominava aquelas terras. O tributo em nossa passagem não é o imposto que Mateus cobrava. Pelo contrário, era um imposto cobrado pelo povo judeu, do povo judeu, para o benefício do Templo de Jerusalém. Os judeus se opunham ferozmente ao imposto para os cofres romanos, mas a contribuição para a manutenção do templo era algo voluntário e observado pela maioria dos judeus. Daí Pedro ter sido tão enfático quando inquirido pelos coletores: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu Pedro. Quando Pedro retorna para casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Aqui, Jesus mostra a Pedro que sabia qual a conversa que esse apóstolo tivera com aqueles homens, como se ele, Jesus, estivesse estado nas imediações escutando tudo. O Senhor sabe todas as coisas. Jesus sabe o que está em nossos corações ainda melhor do que nós. Ele é capaz de responder às nossas perguntas mais profundas antes mesmo de perguntarmos. Somos um livro totalmente aberto para Jesus. Todas as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas tentações, até os pensamentos mais íntimos de nossas mentes, as coisas que temos tanta vergonha que não ousamos expressar,
são conhecidas por Jesus. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem teremos de prestar contas. Feliz é aquele que procura sentir a presença de seu Senhor, fazendo e dizendo todas as coisas como que na presença dele. Na sequência da narrativa, Jesus diz que os filhos são isentos de pagar o imposto. Esse imposto é cobrado apenas daqueles que são estrangeiros e não daqueles que são filhos. Ele é o Filho de Deus. E algo surpreendente, ele inclui a Pedro e a todos nós como filhos e não estrangeiros. Como o apóstolo João afirma, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você é filho de Deus, aleluia! Mas para que ninguém se escandalizasse, ele pagou o imposto. Aquele que é o próprio Filho de Deus, com toda a justiça, poderia ser dispensado da manutenção da casa de seu pai. Mas ele não reivindicou qualquer isenção. Pelo contrário, demonstrou que desejava que Pedro pagasse o dinheiro que fora cobrado. É nesse momento que Jesus fez de um peixe o seu tesoureiro. Pense! Jesus não disse a Pedro que jogasse uma rede na água e puxasse vários peixes. Em vez disso, ele enviou Pedro para lançar um único anzol na água. Ele nem mesmo disse a ele onde jogar o anzol, apenas para ir e lançar o anzol. Ele não disse a Pedro para lançar várias vezes o anzol e continuar pescando até encontrar um peixe com uma moeda na boca. Ele disse para puxar o primeiro peixe e que encontraria aquela moeda na boca do primeiro que ele pegasse. É por isso que o salmista declara: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Somente ele, que foi o Criador de todas as coisas, poderia exigir a obediência de todas as criaturas. Como afirmou Paulo, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nele, tudo subsiste. Quando andamos com Jesus, as circunstâncias da vida nunca devem nos frustrar. Não há nada que não esteja sob o domínio de nosso soberano Senhor e Mestre. Quando Ele nos envia a algum lugar para servir sua causa de alguma forma, chegamos à conclusão de que Ele já estava lá, organizando tudo com antecedência. Todos os dias, você e eu podemos afirmar: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus! Esse é um grande milagre, um grande exemplo para nossas vidas. Ele é Senhor. Amém!